Sejam todas e todas muito bem-vindos. Meu nome é Cambiucci e essa é a primeira edição do Tudo Sobre Música, uma nova coluna aqui no Guitar Team, onde eu vou discutir questões trazidas por vocês. Então, se já tiver alguma, deixa aí nos comentários, me manda inbox, manda aqui no Guitar Team inbox também. E a ideia é a gente falar sobre música. Eu não quero trazer verdades absolutas, eu quero só discutir e tentar aprofundar os temas e falar sobre música, como o nome já diz, né? Que é algo que a gente tem que fazer cada vez mais e de forma profunda e menos marketológica. E a primeira questão veio diretamente de Londres, de um brother e baixista chamado Igor Azevedo, e ele mandou assim: o maior músico do século XX. E eu acho que a gente pode ter inúmeros, de acordo com o gosto, de acordo com estilos musicais, né? Mas eu acho super legal a gente parar para pensar em grandes músicos do século XX, especialmente porque faz mais ou menos 100 anos isso, né? E a influência desses artistas hoje em dia, por mais debaixo dos panos que ela esteja, ela é muito forte e moldou muito do que a gente toca atualmente. Eu listei alguns caras que eu pensei que, pra mim, pelo menos, são grandes músicos ou maiores músicos do século XX. E eu listei alguns critérios que eu achei importante. Vou dar uma lida aqui neles. E foram: inovação, o poder de influência transcendendo o estilo musical e a musicalidade desses caras. Então eu não quis me atentar muito ao gosto, mas obviamente a gente vai falar daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente conhece. E tem muitos caras que me vêm à mente, né? E eu vou começar com os guitarristas, porque eu sou guitarrista. E de primeira, eu tenho dois nomes do começo do século passado, que são o Robert Johnson e o Django Reinhardt. O Robert Johnson é o nosso pai do blues, como a gente conhece hoje. E por isso só ele tem que estar nessa lista, ao meu ver, porque a influência do blues em todos os estilos atualmente é muito significativa. A gente pode não ver as pessoas tocando de forma tradicional, igual ele tocava, mas a gente tem isso na música pop, por exemplo, a todo momento, especialmente nas linhas vocais, né, de cantoras como Beyoncé, a própria Lady Gaga e por aí vai. E no rock and roll desde sempre, o rock and roll é quase um subgênero do blues, assim, né? Uma coisa que o blues transcende tudo e a influência dele é muito forte. Eu falo do Django Reinhardt também porque o Django ele vem de um outro lado da moeda, né? Ele vem ali da Europa trazendo a cultura cigana, que aqui no Brasil é bem pouco conhecido, né? O Gypsy Jazz, o Jazz Manouche, que é o jazz da cultura do Django, e que é a fusão dessa música negra norte-americana, que é o jazz, e o blues, de certa forma também, com a música da cultura do Django. E a gente tem, para quem é guitarrista, aí um dos grandes alicerces que moldam como a gente toca guitarra hoje em dia, sabe? Eu comecei a tocar guitarra muito cedo e sempre estudei coisas virtuosas, porque eu gostava disso, desde Angra, Jason Becker, Steve Vai, Guthrie Govan, etc, etc, são da neoclássica, e você chega no jazz e tal. E quando eu bati no Django, eu vi muito dessas referências, especialmente mais moderno, assim, de guitarra. Acho que o ícone dos anos 2000 que a gente tem maior, assim, né? A gente teve a explosão do metalcore, é o Synyster Gates. E o Synyster Gates é um cara extremamente influenciado pelo Django. Há muitos músicos que foram influenciados por ele, desde Allman Brothers, desde o Joe Pass, um outro ícone da guitarra no jazz, desde o Willie Nelson, um ícone do country. O Tony Iommi do Black Sabbath só volta a tocar guitarra por causa do Django. Então a influência dele, e eu digo agora até nas questões técnicas da guitarra, são atemporais e questão de musicalidade também. Como eu já falei os critérios antes que eu estou tentando usar aqui, né? Isso é mais para trazer para a discussão e alguns pensamentos. Deixa aí embaixo o que você acha sobre isso que eu estou falando e se você tem caras que você considera usando esses mesmos critérios ou quais outros critérios você traria para essa discussão. E, bom, passando esses dois caras, né, já vindo mais moderno, eu não tem como não falar de Alan Holdsworth. Esse é um que eu não conheço muito a obra a fundo, mas tudo que eu já ouvi é extremamente revolucionário para o período onde ele surge e vai influenciar tudo que vem depois, né? Especialmente no Fusion. E pensando de forma similar, utilizando esses critérios, eu não posso deixar de falar do Steve Vai, que apesar de ser um cara que surge ali nos anos 80 e talvez não traga muitas na época, né? Eu acho que assim,
Talvez não traga, é complicado. Eu sou fã de carteirinha, assim, muito suspeito pra falar do quanto esse cara traz pra música, mas talvez para um mundo pop ele pode não trazer uma influência tão grande, mas pro universo da guitarra ele remodelou até o shape da guitarra para você ter acesso a casas mais agudas. Então ele tem uma influência muito grande, né? Ele tá ali junto com o Van Halen, eu diria, só que eu acho que musicalmente ele vai muito além de quase todos os guitarristas da mesma época. Você pega os primeiros trabalhos, você ouve o álbum Flexible, por exemplo, que é do começo dos anos 80, tipo um disco demo, parece assim, é coisa de louco. Você pega o Passion and Warfare, é coisa de louco, e você tem guitarra parecendo uma harpa misturada com cítara, então ele vai além nas sonoridades, e por isso que eu acho que ele tem que estar nessa lista como guitarristas que ou músicos que trazem uma inovação atemporal e que estão até hoje buscando e que não fazem, isso não é de forma pejorativa, a mesma música há, sei lá, 40, 30 anos. O que isso não é um problema, ao meu ver. Se você é o que você, se é a sua verdade você fazer isso. Eu não vou criticar bandas como esse de si, eu gosto pra caraca, mas que eles fazem o mesmo tipo de música, eles fazem o mesmo tipo de música, a mesma fórmula sonora e é legal pra caralho, tá tudo certo. Isso não tá em discussão. Mas falar de maiores músicos, né, envolve sempre a questão do estudo e da inovação. Onde você está jogando a música, ou tentando jogar em lugares novos, algo que antes não era assim. Você pode pegar um estilo mesmo, sei lá, eu, modéstia à parte, eu tento fazer isso um pouco com a minha banda, que é a Aerodelia, a gente é uma banda de hard, heavy metal, e eu tento trazer coisas novas. Tento explorar dentro desse estilo, ou trazer coisas de outros estilos, fazer uma fusão. E eu acho que esses primeiros músicos que eu citei agora, eles fazem isso de forma magistral e cada um da sua forma, né? E, bom, saindo um pouco dos guitarristas, né? Eu... Bom, aí pra quem curte jazz vai ficar até puto de eu falar, mas não dá pra não falar de Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane, né? Charlie Parker e John Coltrane são saxofonistas, e o Miles Davis é o trompetista, que basicamente revolucionou a música diversas vezes ao longo do século passado, né? Ele morre no começo dos anos 90 e tal, mas ele revoluciona a música. Ele toca com o Charlie Parker ainda novinho, e depois vai marcar o universo da música, principalmente instrumental, jazz, né? Assim, tudo ligado muito ao jazz. E bate no rock também, bate no funk, e sempre é muito marcante, né? É um cara que molda eras. Então, a influência do Miles, ela é algo, talvez esteja muito mais ligado à musicalidade do que à técnica. E talvez por isso eu tenha pensado nele nessa lista, porque é meio difícil não pensar nele também, né? E é meio, eu acharia meio errado não citar esse cara, por mais óbvio que seja. E aí falando de Charlie Parker é meio complicado, porque ele é o cara que ele joga a improvisação em outro nível, né? A gente tinha um padrão de improvisação ali nos anos 40, eu não lembro se ele tem gravações muito anteriores a isso, mas vou colocar nos 40, né? Ali dos anos 30, anos 40, das big bands, né? E você tem cara como Coleman Hawkins, o Lester Young e por aí vai, que tocavam de um certo jeito. E o Parker buscava algo a mais. Tem até uma entrevista dele, aparece no filme, dele falando quando isso acontece, que é estudando a música Cherokee, que ele buscava fazer algo diferente, porque tocava sempre do mesmo jeito, aquela mesma sonoridade que todo mundo tocava e não sei o quê. E ele encontra uma, vamos fazer, uma parcela daquilo que ele viria a fazer estudando essa música, né? E meio assim, é impressionante você pegar o que ele faz assim com a improvisação e joga em outro nível. Se você ouvir gravações como Kim, por exemplo, Kim é uma música extremamente rápida e que o tema é um improviso, em resumo. E é extremamente criativo, né? O que ele traz ali, tanto com... eu posso citar coisas para as pessoas ouvirem. Eu gosto muito de uma gravação que ele toca lá com o Karacha. E... Cara, é muito louco, assim. Ver, tipo, sabe, você ouve aquela música que a gente tá acostumado a ouvir de criança, assim. O cara... Uou! E a influência dele, né? Ao longo dos anos não tem o que falar. Você vai falar de improvisação até hoje, você tem que falar de Charlie Parker.
né? Não buscando ser uma cópia, mas você tem que falar, assim como você tem que falar dos outros caras que eu já falei. Mas porque ele é meio que o movimento bebop é meio algo que você tinha um patamar. Quando chega a isso, você tem um patamar que até hoje é algo moderno. Tem um vídeo do, acho que é o Christian McBride, eu não lembro se é esse o primeiro nome dele, um baixista, em que ele fala que o bebop é a linguagem moderna, ainda assim. E de fato é. E, enfim, junto com o Charlie Parker, eu acho que vem talvez o sucessor dele na minha concepção, o John Coltrane, que pega essas coisas do bebop e o Parker morre em 55, né? Então é uma época em que nos Estados Unidos, ali onde ele vivia, em Nova York, principalmente, essa coisa costa leste, costa oeste e tal, né? Assim, Nova York, Los Angeles, ali sul dos Estados Unidos, algumas turnês na Europa, viviam muito esse jazz, o bebop, né? E tal, essa coisa com, às vezes, jazz com orquestra, e não pega o que vem depois ainda, não tem tempo de, vou chamar assim, a globalização que acontece nos anos seguintes. E o Coltrane já embarca nessa. E ele explora coisas como, por exemplo, o jazz modal, o free jazz, fora a linguagem e a espiritualidade que ele traz para a música e que influencia até hoje muita gente, mas eu posso citar caras como Santana, posso citar bandas como The Doors, que eram quase um culto à música do John Coltrane, e enfim, inúmeros músicos de rock, do próprio Black Sabbath, Led Zeppelin, por aí vai, tinham os jazzistas como seus grandes ídolos, porque eles eram mestres dos seus instrumentos e da música, né? Eu não lembro quem fala isso exatamente, mas tem alguém que fala exatamente essa frase dos músicos de rock. E, enfim, falando de baixistas, eu gosto muito e acho a influência dele, assim, talvez mais nas sombras, não sei, eu não tenho muito conhecimento dessa influência, eu nunca li muito a respeito, mas o Charles Mingus, ele pra mim é um dos maiores compositores e de coisas relevantes e que você ouve e tem uma marca forte. E eu ouço até resquícios do que viria a ser o rock, como a gente vem a tocar mais pra frente, talvez aquela ferocidade que o rock traz, mais nos anos 70, essa agressividade, assim, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, com bandas como o próprio The Doors, Led Zeppelin, Black Sabbath, etc. Né? Essa coisa do rock já mais agressivo e menos rock and roll, né? Menos aquela coisa Chuck Berry e tal, uma coisa mais porrada. E o Mingus, ele tem muito na questão das músicas deles o tema político e a luta, né, da música ali, como ele era um homem negro nos anos 60 nos Estados Unidos, era meio difícil dele não ter esse lado. Isso fica muito forte na música dele, é algo que influencia diretamente a quem ouve. Você não tem como escutar isso e passar batido. Então, e é algo muito presente em diversas bandas, né? Rage Against the Machine, Pink Floyd, né? A política tá na música, querendo a gente ou não, né? A gente pode gostar disso, pode não gostar. Essa não é a pauta aqui, mas é algo que vem a influenciar de forma muito forte, né? Participando de, enfim, tendo músicas direcionadas a certos movimentos e a certos acontecimentos e tudo mais. E eu recomendo um álbum dele chamado A1 e uma música chamada Fables of Falbos. Esse disco inteiro, na verdade, é um show assim de composições muito ricas e muito boas. E quando você escuta coisas que vieram 20 anos depois, você percebe certas influências, certas nuances ou intenções, talvez, não sei se seria a melhor palavra, que eu acho que ali tem um certo estopim. Como eu falei, essa coisa da ferocidade, né? O Mingus era um cara muito feroz, assim. Tem histórias dele quebrar a lâmpada do bar onde ele tá tocando com o baixo, arrancar as cordas do contrabaixo na mão. Ser um cara que não tolerava, tipo, desrespeito, não tolerava muitas coisas, às vezes de temperamento muito forte, né, assim. E ele é conhecido como The Angry Man of Jazz. Então é o cara bravo do rolê. E sobre bateristas eu vou falar de Elvin Jones, que, bom, segundo baterista da minha banda,
que tem mais conhecimento que eu, assim como Art Blake, né? Mas Elvin Jones, esses dois eu acho, eles vêm influenciar o mundo da bateria e das intenções. E quando você ouve o que vem antes deles e o que vem depois, são coisas diferentes. Mais uma vez, você tinha um patamar e aí a coisa muda de figura, não é necessariamente para melhor. Eu acho que é para melhor no sentido de não que o que antes era ruim, mas de que a coisa evolui. E a evolução tem que ser algo bom, a evolução não pode ser algo ruim. A gente não pode andar para trás em nenhum âmbito da vida, né? Como a gente, infelizmente, tem andado em diversos, infelizmente. Mas eu acho que é basicamente isso. E desses caras, né, o Elvin Jones tocou muitos anos com o John Coltrane, tocou em diversos outros projetos, mas escute disco como My Favorite Things, do John Coltrane. Você vai ouvir o cara ali, né? E a Love Supreme também, do John Coltrane, que tem o Elvin Jones, McCoy Tyner, essa turma toda. Art Blake, ele tinha a banda dele, então se você precisar qualquer coisa do Art Blake, é o Art Blake. E você ouve essas influências em caras como John Bonham, por exemplo. Quando você ouve bandas como Purple, bandas que vêm influenciar muito do que a gente toca hoje em dia no rock, especialmente, né? Você ouve muita coisa de jazz, das bateras. Então, o jeito que o rock é moldado dos anos 70 e que a gente gosta pra caralho, tem a influência desses caras, assim. Então, eu acho que, levando em consideração esses critérios de inovação, a influência transcendendo o tempo e os estilos musicais, a musicalidade envolvida, né, de você não ficar preso necessariamente a um rótulo. Você tá atento à música acima de tudo e acima do marketing e acima de qualquer estigma que possam te colocar. E pra fechar, vou deixar com um evento que acontece com o Miles, em que ele vai tocar num festival anos 70, não sei, mas já depois da época com o John Coltrane, e o repórter chega para perguntar o setlist para ele, e ele fala: Call it anything, chame do que quiser.